Semana passada começamos essa série de mensagens com o foco na adoração e revisitamos o Evangelho de João, capítulo 4, onde vemos ali um encontro que Jesus tem com uma mulher, a mulher samaritana. E nesse momento de conversa, uma história bastante conhecida, há uma declaração poderosa que Jesus faz, em que ele diz que Deus procura pelos seus adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para mim, uma das maiores lições que me trouxe esta mensagem foi que Deus está à procura de adoradores. Ele não está à procura da adoração em si, ele não está à procura da música, das canções, das obras que nós fazemos e do movimento missionário ou de qualquer outra obra que possamos fazer em nome de Jesus. Ele está à procura de mim e de você. Ele está à procura de homens e mulheres que estão também em busca dessa conexão espiritual com Deus. Deus está à procura de adoradores. Hoje nós vamos continuar nessa série e nós vamos falar um pouco agora então da nossa iniciativa. Se nós entendemos que Deus ele toma essa iniciativa e o maior sinal dessa iniciativa que Deus toma é enviando Jesus para morrer por nós na cruz, quando ele diz que ele amou-nos de tal maneira que enviou o seu Filho para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna, significa que Deus preparou todo um caminho para que nós possamos encontrar com esse Deus através de Jesus. Hoje nós vamos ver que também é necessário uma iniciativa nossa. É preciso também que nós queiramos também e busquemos isso. E para isso eu escolhi um texto do Velho Testamento. Um texto que se encontra em Salmos, o Salmo de número 63. Na Bíblia que eu estou usando, fala que esse é um Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Salmo de número 63. Quero convidar você a acompanhar comigo a leitura deste Salmo. E diz assim: ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória, e o teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma pega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais, mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Oremos. Senhor, ajuda-nos também agora, nesse tempo, Pai, de buscando ouvir a Tua palavra, possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor está buscando nos ensinar e que possamos estar com os nossos corações abertos. Por isso, ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos corações para entendermos aquilo que o Senhor está falando e deseja que seja feito por nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Uma das grandes carências do povo de Deus, e aqui eu falo da igreja, nos nossos dias, é a falta da vida devocional. Uma das grandes carências que eu percebo, e eu falo também da minha vida, porque eu sei que eu posso ser mais assertivo, posso ser mais assim, atento a isso, e eu vejo que o que existe hoje é
uma falta de uma vida devocional mais desenvolvida, mais profunda, mais intencional. E quando eu falo de vida devocional, eu estou falando de uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de devoção, onde penso nesse contexto da adoração. O que significa adoração? Adoração é se submeter, adoração é render-se, como no Novo Testamento, Jesus conversando com a mulher samaritana, e o tempo todo eles falam de adoração. Se fôssemos traduzir o termo grego, seria beijar os pés, é se prostrar, é se submeter a uma poder superior, reconhecendo a nossa inferioridade. E o que eu percebo é que muitas vezes nós deixamos de buscar, de ter essa devoção, de essa intencionalidade, essa adoração pessoal. Para mim, a vida devocional é uma maneira de termos a adoração pessoal, algo que é um processo de estreitamento da minha amizade com Deus. Não sei quantos de vocês têm bons amigos. Bons amigos não necessariamente estão juntos, mas quando estão juntos, há uma certa liberdade, há uma empatia, onde você fala e você escuta, e você tem prazer naquela amizade, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, deixamos de ter bons momentos com os nossos amigos por uma N situações, N fatores, e a gente sempre imagina que era sempre bom estar perto dos nossos amigos, mas não necessariamente conseguimos. Da mesma maneira, eu percebo que nós, muitas vezes, abrimos mão do privilégio que nós temos de estar com Deus, de estar, buscando esse relacionamento mais íntimo. Eu entendo que todos nós temos um relacionamento com Deus. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos selados com o Espírito, somos reconciliados. Mas não necessariamente porque somos reconciliados com Deus, nós temos um profundo relacionamento com Deus. E nós podemos passar anos na igreja e manter um relacionamento raso com Deus. Um relacionamento com pouca profundidade, com pouca intimidade. Quando eu leio o Salmo 63, eu aprendo com Davi a buscar profundidade na minha adoração pessoal. O que nós temos é o privilégio de ver, a partir dos textos escritos por Davi, principalmente nos Salmos, uma profunda devoção, uma profunda intimidade com Deus. E temos o privilégio, porque Davi era um poeta, era um músico, termos a oportunidade de termos quase que metade dos salmos, vamos falar aqui, se são 150, pelo menos 75 salmos escritos por um coração de um homem que buscava essa intimidade com Deus. Se fôssemos olhar para todos os personagens do Velho Testamento, Davi é aquele que mais tem páginas escritas no Velho Testamento sobre a sua história. E se não bastasse nós conhecermos a sua história, conhecemos um pouco da sua juventude como pastor, depois como rei, como pai de família, nós temos também a oportunidade de ter o conhecimento do seu coração através dos salmos. E o Salmo 63 é um salmo que para mim me ajuda a entender essa adoração pessoal, uma alma que busca Deus. Em outras Bíblias que eu andei lendo, dependendo da edição, a Bíblia, o título é Sede de Deus. Olha que bonito. Sede de Deus. Qual era a crise daquela mulher samaritana da semana passada? Ela tinha uma sede de vida. Ela buscava fontes de águas, mas não necessariamente a fonte certa. E Jesus fala para ela: se você me conhecesse, soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu lhe daria água viva. E nós olhamos aqui para o Velho Testamento e Davi é um homem que tem sede, mas ele busca a verdadeira fonte. Ele busca em Deus saciar essa sede. Eu divido o texto
o Salmo 63 em 4 partes. Hoje pela manhã eu falei de uma maneira mais emocionada e nem falei do último ponto. Então, se eu não falar de novo, eu vou já citar aqui. O primeiro ponto é que a adoração pessoal busca... A adoração pessoal é uma busca sincera por Deus. É o versículo 1 e 2. O segundo ponto diz que a adoração pessoal é uma satisfação na presença de Deus. É o versículo 3 a 5. A adoração pessoal é também uma comunhão constante com Deus. Versículos 6 a 8. E por último, a adoração pessoal é uma fonte de segurança e confiança. Versículo 9 e 11. Fica registrado aqui, porque depois, se eu não falar, você consulta a gravação e você tem as 4 partes do Salmo. Mas vamos olhar juntos aqui a primeira parte. A adoração como uma busca sincera por Deus. Se Deus é um Deus que procura adoradores, há também da nossa parte uma necessidade de buscar a Deus. E é curioso que Deus não nos obriga a nada. Em todo momento, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, Deus, Ele nos convida. Ele nos dá a opção da escolha. Algumas semanas atrás, eu trouxe um texto de Josué, quando Josué, depois já na sua velhice, o povo já estava encaminhado, distribuído já com as suas partes de terra. E ele diz o quê? Portanto, escolham agora a quem virão seguir, se a Deus ou os deuses do Egito. Escolham. Vocês têm liberdade para escolher. Eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Mas percebe que sempre existe uma escolha. Quando Jesus convida os seus discípulos, ele diz assim: sigam-me, venham comigo. É um convite. Em certo momento, Jesus também expõe um convite para a própria igreja em Apocalipse. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei e cearei. Não existe sempre uma liberdade. E esta liberdade nós precisamos aprender a usá-la com sabedoria. E a sabedoria de Davi é que ele buscava a Deus com sinceridade, com disposição. É uma escolha. O reino de Deus se baseia na devoção, uma disposição voluntária do homem e da mulher de oferecer-se, devotar-se ao senhorio de Deus. Davi começa o salmo com uma declaração de sua busca por Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Interessante, porque se você estudar o contexto do salmo, Davi já havia sido ungido rei. Samuel já havia encontrado Davi e tinha escolhido Davi por ordens de Deus para que ele fosse o próximo rei de Israel. Mas ele ainda não era o rei, porque existia um rei ainda acima dele, que era Saul. E a história conta que Saul vai ficando cada vez mais incomodado, vai se sentindo cada vez mais ali preterido. E ele busca assassinar Davi. E Davi agora está num momento crítico, ele está fugindo, ele está no deserto. Ele está num ambiente inóspito, num ambiente de seca. Ele diz: todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. O que você faz quando você está numa terra seca, exausta e sem água? O que você faz quando as coisas não acontecem da maneira que você acha que deveriam acontecer? Quando você não vê algo funcionando como deveria funcionar? Quando você não percebe Deus na sua vida? Quando você imagina uma coisa e nada acontece, muito pelo contrário, as portas fecham, os recursos cessam. Você está num deserto. Você tem 2 opções. Ou você se rebela, chuta o balde, como diz por aí, ou você busca mais intensamente a Deus. E qual foi a escolha de Davi? Buscar mais intensamente. Senhor, eu tenho sede de ti, a minha alma clama por ti.
E em alguns salmos a gente inclusive tenha conhecimento que ele faz a pergunta: onde está, ó Deus? Por que me abandonaste? Essa é uma parte importante da nossa adoração pessoal, que é essa necessidade de estarmos buscando a Deus em todo momento. Nós não devemos buscar a Deus somente quando as coisas funcionam, mas também quando elas não funcionam. E por incrível que pareça, quando menos as coisas funcionam, é o momento mais importante de se conectar com Deus, de buscar a Deus. Através desses salmos, nós aprendemos que a adoração pessoal é esse caminho para a intimidade com Deus. A adoração pessoal, antes de tudo, é essa busca intensa e sincera pela presença de Deus. Davi estava numa situação de deserto, um local seco e solitário, mas a sua alma clamava por Deus como alguém que precisava de água para sobreviver. E o que nós aprendemos? Que a adoração pessoal é uma resposta à nossa necessidade profunda de Deus. A adoração pessoal não é apenas um ritual, uma rotina, mas é uma expressão do nosso desejo por comunhão com Ele. Quando estamos em momentos difíceis, como Davi no deserto, nossa adoração deve se intensificar, refletindo a nossa sede por Deus. E como é que a gente faz essa aproximação? Como é que a gente busca essa aproximação? Os versículos 3 a 5 vão nos dizer que a adoração pessoal é essa satisfação com a presença de Deus. O versículo diz assim: o teu amor é melhor que a vida. Olha só que interessante. O teu amor, o amor de Deus, é melhor que a vida. Como é a sua vida? O que você ama na sua vida? O que você tem buscado? Será que você tem buscado coisas na sua vida? Você tem dado mais importância à sua vida do que o amor de Deus? Davi, ele é bem categórico em dizer: o teu amor é melhor que toda a minha vida. Davi tem satisfação na presença de Deus. E como nós buscamos essa satisfação? Qual é o lugar? Davi aqui está num deserto. Mas e nós? Como nós podemos também buscar esse Deus e encontrar esse momento? Jesus nos dá uma opção que se encontra no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, no verso 6, Jesus está falando sobre oração. E no verso 6 ele diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Como você faz essa aproximação com Deus? No quarto. Como é que você busca Deus? No quarto. Eu sei que muitas vezes a gente vem para a igreja para buscar Deus, mas isso é um equívoco. Quando nós estamos aqui no culto, nós já deveríamos ter buscado a Deus na intimidade do nosso quarto, para que possamos estar aqui já cheios da própria presença de Deus, para nos alegrarmos, para louvar, para falar do bem que Ele tem feito. Mas se eu não tenho essa experiência, o meu louvor e a minha própria adoração, ela é rasa na igreja. Olha que interessante. Tem um livro que eu usei para estudar, eu falei ele sobre manhã, mas hoje, agora à noite eu trouxe, chamado Louvor, Adoração e Liturgia. O autor é Rubens Amorese. E ele fala assim, em certo momento: é no quarto que colocamos no altar de Deus nossos conflitos e pecados. O quarto é transformado em santuário. O que era um espaço comum, público, se torna um espaço secreto. O que era um espaço público, agora recolhemos a nós. E o que é mais importante ele diz assim: e o que nos é mais importante na vida, levamos para esse lugar, agora sagrado, pois ali estará o nosso Pai, que está em secreto. As grandes lutas da adoração pública são vencidas antecipadamente no quarto.
Olha que eu gostei dessa frase. As grandes lutas na adoração pública são vencidas antecipadamente no quarto. E quando eu falo que muitas vezes a nossa vida devocional é muito rasa, é porque muitas vezes nós nos contentamos com o culto público. E nós não estamos tendo o tempo nos outros 6 dias com Deus. Nós estamos, de alguma maneira, como miseráveis mendigos, famintos, buscando a Deus nos espaços públicos. Não está errado, mas nós podemos mais. Nós temos a oportunidade de caminhar com Deus, de entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai, e este em secreto vai me ver e me recompensará. Você já parou para pensar que existem recompensas para aqueles que buscam a Deus no secreto do quarto? Fábio, que recompensas são essas? São recompensas espirituais. Gozo, satisfação, regozijo, paz interior. Eu posso ficar aqui falando sobre tudo isso, mas o que você precisa é experimentar, é buscar. Eu posso ver através da vida de Davi que ele experimenta isso, quando ele diz: por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver. Ele fala no versículo 5, a minha alma ficará satisfeita, como quando em rico banquete. Existe um banquete que pode ser desfrutado na presença de Deus, no quarto em secreto. Eu sei que muitas vezes a gente pensa numa igreja cheia, com louvor maravilhoso, a palavra poderosa, se arrepia, chora. Mas tem uma experiência de adoração pessoal que não se encontra no culto público, se encontra no secreto com Deus, de uma vida devocional que nós precisamos buscar. E Davi encontrava. Davi, nós podemos aprender com Davi, porque eu também percebo na história que Davi, quando ainda pastor, ele tinha oportunidade de, nos campos, enquanto pastoreava as ovelhas, contemplar a natureza e ter contato com esse Deus, a ponto dele escrever salmos como o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Será que a gente tem capacidade para experimentar essa mesma, falar dessas mesmas experiências com Deus? Quando nós olhamos os evangelhos, e muitas vezes eu tenho falado isso, principalmente aqui nas quartas terapêuticas, quando a gente fala sobre os milagres de Jesus, das pessoas que buscavam a Jesus, existia sempre alguns obstáculos, e um dos obstáculos que se apareciam nessa busca das pessoas por Jesus eram as multidões. As multidões sempre atrapalhavam. As multidões atrapalhavam aqueles amigos para chegar até Jesus, a ponto que eles tiveram que subir no telhado para descer o amigo paralítico para que ele encontrasse Jesus. Por quê? Havia uma multidão que cercava a casa e não deixava chegar. Aquela mulher com um sangramento, fluxo de sangue, há 12 anos, ela tentava alcançar Jesus, mas a multidão não deixava, a ponto de que ela simplesmente consegue tocar em Jesus, mas foi o suficiente, o toque de Jesus foi suficiente, mas havia uma multidão que não permitia aquele contato íntegro. As multidões nos nossos tempos modernos são outras hoje. As multidões mudaram. Os grandes desafios que nós temos hoje para uma vida devocional, para uma vida de adoração pessoal, muitas vezes são multidões internas. São multidões que invadem o nosso coração. Essas multidões, elas muitas vezes são alvoroços internos, onde a nossa alma fica atribulada, agitada, incapaz de se sentar, incapaz de sossegar e desenvolver uma conversa significativa, com quer que seja, muito menos com Jesus. Tumultos da ansiedade, multidões de programações e agendas, o desejo de aproveitar a vida ao máximo. Temos ainda os traumas, os ódios, os melindres, ressentimentos, rancores, tristezas profundas. Tudo isso se tornam multidões
que nos afastam de um relacionamento pessoal com Jesus. Mas nós precisamos vencer essas multidões. Nós não podemos simplesmente nos sentir ali derrotados. Precisamos, a partir dessas experiências que nós vemos, desses homens e mulheres que buscaram a Jesus. Lembra do cego Bartimeu? Nós também já falamos sobre o cego Bartimeu nas quartas terapêuticas. Ele ouve que Jesus está ali, ele não enxerga Jesus, mas ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão o que fala? Fica quieto, para de falar. E ele gritava mais alto: Jesus! Em alguns momentos, a nossa vida devocional, a nossa adoração pessoal deve começar com a própria fala do cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naqueles momentos que a gente está bem atribulado, onde multidões de pensamentos, quando a ansiedade toma o nosso coração, quando as coisas não funcionam como a gente gostaria que funcionasse, quando a gente entra em desespero, quando notícias ruins chegam, é a hora de clamar como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a hora de clamar, de buscar. Porque todo que busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos buscar. E o que eu vejo é que muitas vezes nós desistimos. E Davi, ele fala sobre essa experiência sobrenatural de experimentar a presença de Deus. A adoração nos faz enxergar além do que é físico, do que é temporal. Quando adoramos, nos concentramos na graça e na bondade, que é melhor do que a vida, diz o verso 3. E Davi louvava a Deus com lábios jubilosos, mesmo em tempos difíceis, pois sabia que a presença de Deus é o maior tesouro que alguém pode ter. É a intimidade do Senhor, sua amizade, que nos mantém dispostos a suportar as adversidades, os desertos. A partir do versículo 6, nós vamos ver que essa adoração pessoal de Davi, ela se transforma numa comunhão constante. Davi fala sobre a sua meditação em Deus durante a noite. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Davi não se contentava apenas com os momentos devocionais, mas ele levava a Deus para a sua vida, para todo o momento, e aqueles momentos em que ele estava sem sono. E o que ele faz? O texto diz: eu me lembro de ti, penso em ti durante as vigílias, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. Davi se sente protegido, ele sente a presença de Deus. Isso revela que a adoração pessoal não se limita a momentos específicos, mas é um estado contínuo de comunhão com Deus. Na próxima semana, o pastor Alain vai pregar, e ele vai falar da adoração como um estilo de vida, como essa busca por Deus, de sentir Deus e viver Deus em todos os momentos da sua vida. E a adoração pessoal, então, ela inclui essa constância, essa meditação que nós podemos usar, onde o adorador está sempre consciente da presença de Deus. A verdadeira intimidade com Deus acontece quando a nossa mente e o nosso coração estão conectados com Ele, e não apenas nos momentos de culto formal, mas em todos os momentos da nossa vida. Nesse mesmo livro, Rubem Amorese diz que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Que nós somos superficiais em tudo. Nós sabemos muito sobre muitas coisas, mas nós pouco nos aprofundamos. E nós pouco nos aprofundamos no nosso relacionamento com Deus. O que eu vejo Davi, e Davi me ensina, é ele olhar para, quando ele fala o versículo 8, a minha alma apega-se a ti. Eu percebo que Davi fazia um exercício de olhar para a sua própria alma, de olhar para o seu próprio coração. Em certo momento ele também fala num salmo que ele diz assim: por que está, ó minha alma, abatida? O que está acontecendo? Eu acho que Davi falava sozinho. Mas ele falava para que ele mesmo pudesse ouvir, ele ministrava para ele mesmo.
E às vezes a gente acha que é loucura, né? Coisa de louco falar sozinho. Mas em certos momentos é importante. É importante a gente conversar com a nossa própria alma. E quando a gente fala em meditação, e eu quero aqui falar dessa oração meditativa, é uma oração que a gente faz, é um diálogo a três. O que significa isso? Que essa oração meditativa, esse diálogo a três, é um diálogo entre eu, a minha alma e Deus. É um diálogo entre eu, a minha alma e Deus. Olha lá, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Ou seja, nós precisamos aprender a fazer a nossa oração meditativa como um exercício de colocar a nossa alma em alinhamento com o Senhor. E eu quero falar aqui de 5 passos para experimentar essa oração meditativa. Hoje pela manhã eu falei que se a gente conseguisse fazer isso uma vez por semana, seria bom. Aí uma pessoa veio falar comigo e falou assim, pastor, essa mensagem foi a mensagem mais importante do ano. Foi assim que ele falou. Mas ele falou, mas o senhor foi muito bonzinho, porque nós temos que fazer isso 3 vezes. E eu realmente tenho que concordar com ele. E uma vez é pouco. Eu comecei a fazer um treino de corrida e tem um professor, tem um técnico, ele perguntou para mim, quantas vezes você quer correr na semana? Eu falei, 2, né? Ele falou, 2 não dá, não, tem que ser pelo menos 3. Porque senão você não vai evoluir. E assim também a história é a mesma. Se a gente quer evoluir, né, no nosso relacionamento, na nossa devoção, a gente precisa se aplicar. Precisa colocar esse exercício meditativo na nossa rotina pelo menos 3 vezes por semana. E como é que funciona? E aí eu quero aqui na prática, poder te ajudar aqui a incentivar. 5 passos. Primeiro passo. Escolha um quarto. E um quarto aqui pode ser um jardim, pode ser um cômodo da sua casa, pode ser o próprio quarto, pode ser um monte, pode ser um estacionamento. Eu me lembro quando na época de faculdade, eu tinha que chegar mais cedo por causa do trânsito. E eu não tinha essa consciência. Hoje, mais velho, olhando para trás, eu entendo que aquele era um quarto para mim. Porque eu chegava, estacionava o carro. E eu tinha um tempo com Deus. Eu abria a Bíblia, eu orava. Porque eu tinha pelo menos 1 hora para começar a aula. E era um tempo que eu ficava ali debaixo da árvore, no estacionamento isolado, na sombra, logo pela manhã. E era um dos melhores momentos que eu tinha com Deus. A ponto de que muitos momentos depois eu imaginava que Deus continuava naquele estacionamento, porque eu não encontrava mais Deus em nenhum outro lugar. Sabe, é aquilo que o texto está falando mesmo, assim, que ele diz, entra no teu quarto, e o seu Deus está ali em secreto te esperando. Então separa esse tempo, esse lugar, esse cômodo da sua casa. Monte um lugar onde você possa passar um bom tempo em silêncio e oração. Isso não é coisa para 5 minutos. É coisa para 10 minutos. É um tempo pelo menos de 20 a 30 minutos, se possível. E depois que você escolhe esse lugar, mesmo se for o quarto, não deita na cama, porque você vai dormir. É bom que você tenha uma poltrona, que você tenha uma cadeira, onde você possa apoiar os pés no chão, sentar-se de maneira, né, a ter a coluna ereta. E comece aquietando o coração. Comece a respirar, a ouvir a sua respiração. A gente cantou uma canção, e a canção diz assim, quando o som se vai, tudo se desfaz. E é exatamente a experiência. Essa canção, ela tem uma história. Achei que o pastor Alain ia contar. Mas era uma igreja que decidiu parar de cantar. Não ia mais louvar o Senhor. Até que não entendessem de fato que a adoração é mais que cantar. A adoração começa com silêncio. Com sossegar o coração. E a gente precisa aprender a sossegar o nosso coração. Sossegar as multidões
que agitam a nossa mente. E a gente começa a ouvir a respiração. Busca no YouTube, em qualquer outro lugar, técnicas de respiração que podem ajudar. Eu vou dar outra dica. Sabe que o jejum também pode ajudar. O jejum tem propriedade de serenar, de acalmar os processos internos, inclusive cerebrais. Aí você fica comendo tanto açúcar, né, fica agitado, toma tanta cafeína, né, e ainda toma esses malditos energéticos que não servem para nada, só para dar dinheiro para quem faz, porque você não ganha nada com esses energéticos. Eles só te tornam mais ansiosos. Então você acalma o coração, sossega. E depois que você sossegou, o terceiro passo, pergunte a você mesmo como você se sente. Como é que é isso? É a pergunta que você vai fazer: como eu estou me sentindo? Ó minha alma, como você está? Tente ouvir o que você está sentindo. O que significa isso? O que tem passado pela sua mente? Medo? Inveja? Ansiedade? Desânimo? Dúvida? Alegria? Se você for capaz de sossegar o coração e começar a perguntar, você vai perceber que tem algo que toma o seu pensamento, algo que te incomoda, que quando você menos espera, volta aos seus pensamentos. Pode ser preocupações diárias, pode ser alguma coisa, situação que você não consegue resolver e que fica ali como um fantasma, te esperando. Responda. O que você, né, como o salmista: ó minha alma, por que estás tu abatida? O que toma a sua energia? E após essa pergunta, o quarto passo, então, faça uma pergunta diferente. Há uma palavra de Deus para isso na Bíblia? Comece a buscar, através do Espírito Santo, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, que talvez você não está experimentando, mas é uma promessa. Você vai se encantar com uma maneira preciosa, como o Espírito traz à sua memória a palavra de Deus. E você começa a lembrar das promessas de Deus, versículos. Você pode até nem saber dizer exatamente qual é o versículo, nem aonde ele estava, mas não tem problema. Jesus falava os versículos e não dava referência. Então, você só precisa lembrar aquilo que ele está... E aí, você vai se dirigir a Deus. Então, esse é o quinto passo. Peça ajuda a Deus. Senhor, é assim que eu estou. E tem uma palavra que diz que eu preciso fazer isso, aquilo, que eu posso, mas eu preciso de ajuda. É um diálogo entre eu, a minha alma e Deus. Dirija-se a Deus, peça ajuda para caminhar. E mais que isso, proponha um voto, proponha uma decisão. Senhor, ajuda-me. Mas aí às vezes, sabe o que acontece? A gente fica achando que vai cair uma bênção do céu, um sinal, vai remover aquilo que você tinha. Não, tem a sua parte. Você precisa tomar uma decisão. É que nem aquela pessoa que fica orando: Senhor, eu preciso de um emprego, mas não sai de casa. Não manda um currículo, não entra em nenhuma, vamos dizer ali, rede social, preenche nenhum currículo. Não vai acontecer nunca. Tem a nossa parte. Então, o que nós podemos fazer? Então, se proponha, faça decisões corajosas, votos de mudança, de prática. É fácil fazer isso de uma hora para outra? Não é fácil. Mas precisa se começar, precisa se ter esse tempo. Fábio, mas a minha agenda é muito puxada. Acorda mais cedo. Vai dormir mais cedo. A gente não tem tempo para comer pelo menos 3 vezes? E a própria palavra de Deus nos diz que nós precisamos muito mais do pão que vem do céu do que o pão que a gente come. Abra mão de uma refeição, então.
Durante a semana, se vamos usar aqui a sugestão do nosso irmão, que é para fazer 3 vezes, talvez você vai ter que abrir mão de 3 momentos ali que você faz alguma outra coisa. E a gente tem tempo, porque a gente é absorvido pelas redes sociais, é absorvido pelos streamings. E a gente encontra tempo. Quando a gente quer, a gente encontra tempo. Aquilo que é importante faz parte da nossa agenda. Eu estou falando isso tudo para vocês, mas eu também estou pregando para mim mesmo, porque vai ser o meu maior desafio amanhã, segunda-feira, que é o dia que eu faço a folga do pastor. Só que às vezes eu exagero tanto na folga que eu dou folga até para Deus. Hoje eu não vou orar. Hoje, já terminei, já preguei, já fiz tudo que eu tinha para fazer. Aí minha segunda-feira vira um relaxo. Não faço nada. Nada literalmente. Parece que passa um dia vazio. E eu tenho aprendido assim que o ócio, muitas vezes, ele é maligno. Ele é maligno. Principalmente para nós homens, que a gente quer entrar naquela caixinha do nada. Hoje eu não vou fazer nada. Aí vem a nossa mulher e diz assim, já que você não está fazendo nada, vem aqui me ajudar, né? Mas elas não sabem que fazer nada é fazer alguma coisa. Mas nós precisamos encontrar esse momento com Deus. Hoje pela manhã eu falei uma coisa que pode até escandalizar você também, mas sabe que eu tenho um escritóriozinho lá, um cômodo. Eu tenho ali uma bancada. Eu tenho um abajur, eu ligo o abajur. Eu tenho uma cruz vazada que eu encontrei com os luteranos, que é uma cruz que ela fica vazada, que tem o corpo de Cristo, representa que Cristo não está mais naquela cruz, Ele ressuscitou. Eu tenho uma vela, eu acendo aquela vela, porque aquela vela tem a ver com a luz de Jesus, é como se eu estivesse ali com a própria presença de Jesus, enquanto aquela chama está acesa. Eu entro no meu computador, digito lá no Spotify, Létio Divina, orações meditativas, música para oração meditativa, e aí você vai encontrar, tem de tudo. E aquilo lá me ajuda a eu ir me sintonizando com Deus. Eu tenho um caderno de oração. Sabe, muitas vezes, para a gente não se perder nos pensamentos, depois daquele momento de silêncio, de buscar a presença de Deus, você precisa talvez de um caderno para orar e colocar a sua oração. Não precisa fazer as orações completas, mas que sejam ali sentenças, palavras. Tem momentos da minha vida que eu não tenho preguiça de escrever. Mas eu coloco lá, família, Dani, Marina, Henrique, igreja, pastores, Rodrigo, Alain, Cirilo. Tem misericórdia desse povo, Senhor. Ajuda, Jesus. Dá-me força, coragem. São palavras que aparecem. Força, coragem. Mas eu posso estar falando aqui da minha experiência, mas eu quero ouvir a sua experiência. Você precisa buscar essa profundidade. Porque no momento em que nós buscarmos mais profundamente essa devoção pessoal, isso vai transformar a nossa adoração comunitária. Vai transformar os nossos encontros, porque nós chegaremos aqui mais cheios do Espírito Santo. Nós não precisaremos do culto para nos encher, nós chegaremos aqui cheios. E já pensou? Abraçar o Jussier cheio do Espírito Santo, eu e ele, tomou um choque, de poder do Espírito Santo. Mas a gente chega aqui vazio, a gente chega aqui faminto. E nem sempre o culto público vai suprir as nossas necessidades. Ele tem o seu lugar, ele tem o seu papel. Mas tem o nosso dia a dia com Deus, que nós precisamos buscar e adorar. E Davi entendia isso. Davi tinha 1000 coisas para se preocupar. Ele podia se preocupar ali com aqueles soldados que estavam com ele, sobre como eles iam se alimentar, como eles iam se proteger. Eles não sabiam se eles iam estar vivos no dia seguinte. Eles estavam no deserto. Mas Davi nunca deixou de buscar a Deus de todo o coração. Que a gente possa buscar essa presença de Deus. A última parte do texto
nós vamos ver que Davi busca em Deus e tem em Deus essa fonte de segurança e confiança. As circunstâncias não vão mudar, mas ele vai confiar que o Senhor vai cuidar. Ele não fala nada aqui que ele que vai matar, que ele que vai destruir. Não, está na mão do Senhor. O Senhor vai resolver esse negócio. Eu não sei como esse negócio vai ser resolvido. Eu não vou levantar a espada contra o ungido do Senhor. E ele não fez isso quando teve oportunidade. Ele confiou no Senhor. Eu sei que o Senhor tem um plano e o plano do Senhor vai ser feito e eu vou confiar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? Que possamos buscar esse Deus. Se você depois puder fazer essa experiência e quiser me relatar, eu vou ficar feliz em ouvir. E eu vou ouvir, eu não vou pedir para você gravar, para mostrar aqui, ninguém vai precisar saber. Mas como um pastor que está buscando que as suas ovelhas busquem essa devoção, se você puder me contar das suas experiências, manda para mim mensagem, eu vou ficar feliz em ouvir. Porque eu quero dizer que eu estou buscando isso. E que amanhã o meu maior desafio no meu ócio, é ter esse tempo de qualidade com Deus. E eu me comprometo com vocês que eu vou buscar isso essa semana. E eu quero que vocês também se sintam encorajados. Vai acontecer tudo vai conspirar contra, você vai ver. Porque o inimigo das nossas almas está ouvindo a nossa conversa aqui. E ele vai fazer de tudo para conspirar. Então não desanime. E eu aprendi com o pastor Jeremias Pereira, pastor da Presbiteriana lá de Belo Horizonte. Quando as coisas começam a dar errado, ele para o carro, ele abre a porta e fala assim, pode sair todos os cão aqui de dentro do carro, porque não quero saber dessa tormenta aqui na minha vida. Pode sair em nome de Jesus. E às vezes você vai fazer isso também. Você vai abrir a porta da sua casa e falar assim, pode sair todo mundo agora, em nome de Jesus. Que esse lugar é sagrado. Porque aquele que está conosco é maior. Porque a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue, mas contra as potestades, contra os principados. E a gente precisa ter consciência de que o inimigo não tem poder sobre a nossa vida, mas ele tem poder sobre todas as coisas que nos rodeiam, e ele vai fazer tumulto. Mas aquele que está em nós é maior. E se precisar, você fala isso, em nome de Jesus. Sai todos os cães agora, em nome de Jesus. Pode parar com tudo isso. Senhor, cuida de nós, ó Pai, cuida de nós essa semana, que possamos te buscar de todo o coração, que possamos, Senhor, escolher esse tempo de devoção, de prática, Senhor, dessa adoração pessoal, que ela seja uma constante em nossas vidas, que possamos desenvolvê-la e nos aprofundar nesse relacionamento contigo, porque sei, Pai, que o Senhor nos recompensará. Eu não sei quais serão as recompensas, mas, Senhor, eu, olhando para o Salmo, eu sei que teremos banquetes espirituais que saciarão a nossa sede, acalmarão a nossa fome e nos darão paz. Senhor, aprofunda, Pai, o nosso conhecimento de Ti, dá-nos cada dia mais essa sede, essa fome do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.